Narrativa. 30 anos. Foi o tempo que passei trabalhando como técnico de manutenção industrial na mesma fábrica de manufatura. O ar sempre carregado com o cheiro acre de óleo queimado, metal rangendo sob chaves de fenda e o zumbido constante de máquinas que devoravam noites de sono com turnos extras sob luzes fluorescentes piscantes. 30 anos de madrugadas geladas, macacões engordurados colando na pele suada e concertos em equipamentos que ninguém mais ousava tocar, dedos calejados sangrando em noites frias de inverno. Mas hoje era diferente, o sol nascendo rosado sobre o estacionamento lotado, pintando sombras longas nos corredores de concreto rachado. Hoje era meu último dia. Atravessei aquelas portas da fábrica pela última vez, e honestamente, parecia um sonho etéreo, o eco de passos familiares misturado ao aroma de café requentado da cantina. Meus colegas de trabalho organizaram um almoço simples, o salão de reuniões ecoando risadas roucas e o tilintar de garrafas de refrigerante geladas. Nada extravagante. Pizza do boteco local, com bordas crocantes e queijo derretendo em fios dourados, um bolo da padaria do supermercado com cobertura de baunilha açucarada e uma vara de pesca decente que todos contribuíram, o cabo de fibra brilhando novo sob a luz fraca. Gestos simples, mas carregados de peso emocional, apertos de mão firmes e tapas nas costas que ecoavam anos de cumplicidade suada. Às 3 da tarde, limpei meu armário, o metal rangendo vazio, entreguei meu crachá plastificado e apertei mãos com todos que importavam, o cheiro de graxa ainda impregnado na pele. Meu supervisor, um cara chamado Roger que estava lá quase tanto quanto eu, deu um tapa no meu ombro, o som abafado pelo barulho de fundo das máquinas. Você mereceu isso, cara, a voz grave como o ronco de um motor antigo. Vá curtir aquele barco seu, o orgulho pulsando no peito como ondas batendo no casco. O barco. Meu cruiser de cabine de 28 pés que passei os últimos 5 anos restaurando peça por peça, fins de semana inteiros sob o sol escaldante do quintal, o cheiro de verniz fresco misturado ao suor escorrendo pela testa, cada parafuso apertado com mãos trêmulas de expectativa. Todo fim de semana, todo dólar sobrando, todo minuto livre foi para aquele navio, o casco liso agora reluzindo como um troféu polido. Não era só um barco. Era meu plano de aposentadoria, minha fuga, minha recompensa por 3 décadas de trabalho árduo, noites insones sonhando com o mar aberto e o sal picando a pele. Dirigi para casa com as janelas abertas, o vento quente de verão bagunçando o cabelo grisalho, já imaginando minha primeira semana inteira na água, o balanço suave das ondas embalando o corpo exausto. Sem despertadores estridentes. Sem botas de trabalho pesadas. Só eu, a água infinita refletindo o céu azul, e todo o tempo do mundo, o horizonte chamando como uma promessa antiga. Quando entrei na garagem, notei o carro da minha esposa lá, o sol batendo no para-brisa embaçado. Ela geralmente trabalhava até às 5 no escritório de seguros, então vê-la em casa cedo era incomum, o ar da casa carregado com o aroma de café fresco e algo floral, como seu perfume favorito. Peguei minha caixa de itens pessoais do porta-malas, o peso leve comparado aos anos carregados, e entrei. Ela estava na cozinha, praticamente brilhando de empolgação, os olhos azuis faiscando sob a luz quente das lâmpadas pendentes. Na mão, um envelope branco grosso, abarrotado do que pareciam notas de dinheiro, o papel crepitando ao ser agitado. Você chegou cedo, eu disse, colocando a caixa no balcão de granito frio. Tirei a tarde de folga, ela respondeu, balançando o envelope como um troféu reluzente. Tenho notícias incríveis, a voz efervescente como champanhe e borbulhante. Algo no tom dela fez meu estômago se contrair como um marinheiro, mas mantive a expressão neutra, o coração batendo ritmado como um motor em marcha lenta. O que está acontecendo? Ela sorriu largo, dentes brancos reluzindo. Vendi o barco. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado, o mundo girando como um leme solto. Você o quê? Vendi o barco. Consegui $12.000 em dinheiro vivo. O cara já veio e levou esta manhã, o som de um trailer rangendo na memória recente. Olha, ela abriu o envelope e mostrou as notas dentro, o cheiro de tinta fresca e papel novo preenchendo o ar. Fiquei com $6.000 para mim. Vou para aquele retiro de spa com as meninas na semana que vem. Aquele em Sedona que venho falando, o deserto vermelho chamando com promessas de massagens e piscinas termais. De nada, o tom casual como se tivesse arrumado a mesa do jantar. Minhas mãos se fecharam ao lado do corpo, unhas cravando nas palmas suadas. Forcei a respiração lenta para manter a voz firme, o ar da cozinha ficando espesso como névoa matinal no mar. Você vendeu meu barco. Nosso barco. Ela corrigiu, como se isso mudasse o oceano de diferença, o sorriso ainda pregado no rosto. E sim, consegui um ótimo negócio para nós. $12.000 em dinheiro. Sem pechinchar, sem esperar, o envelope balançando como isca. O comprador veio preparado, malas cheias de notas crocantes. Me aproximei, olhando o dinheiro nas mãos dela, o verde das notas brilhando sob a luz. Onde encontrou esse comprador? No Facebook Marketplace. Postei há 2 dias, e ele mandou mensagem em 1 hora, o clique de teclados ecoando na noite. Transação super fácil, orgulho na voz como se tivesse conquistado o mundo. E os papéis de registro? Os documentos de título? Ela acenou com a mão, dispensando como mosquitos irritantes. Ah, disse a ele que o barco não tinha registro. Por isso pude fazer $12.000 em dinheiro. Sem complicação de papelada. Ele nem tentou negociar, o entusiasmo borbulhando. Foi direto ao banco, sacou o dinheiro e carregou o barco no trailer dele, o rangido de correntes e o cheiro de diesel preenchendo a garagem. Feito. Eu a encarei.
Realmente encarei, o rosto familiar agora distorcido pela incredulidade. Essa mulher, com quem fui casado por 26 anos, acabará de admitir casualmente vender um navio registrado federalmente sem autorização, ficar com metade do dinheiro e agir como se tivesse me feito um favor, o ar vibrando com traição implícita e anos de confiança evaporando como orvalho ao sol. Brilhante, eu disse baixinho, a voz pingando o sarcasmo que ela não pareceu captar, o tom afiado como uma âncora enferrujada. Absolutamente brilhante, querida. Você e suas surpresas, o coração afundando como um navio em tempestade. Ela sorriu radiante, completamente alheia à borda cortante no meu tom, os olhos dançando com vitória imaginada. Sabia que você ficaria feliz. Agora não precisa se preocupar com custos de manutenção ou taxas de armazenamento, o alívio falso ecoando na cozinha aconchegante. Podemos usar esses $6.000 para algo prático, o dinheiro balançando como uma âncora de ilusões. Prático, repeti, assentindo devagar, o nó no estômago apertando como cordas molhadas. Onde ele levou o barco? Algum marina a uns 40 milhas ao norte. Ele disse que guarda os outros barcos dele lá, o eco de motores distantes. O quê? Só curiosidade, a voz calma como maré baixa. Peguei meu telefone do balcão, a tela fria sob os dedos. Vou fazer umas ligações. Papelada da aposentadoria, mentiras suaves rolando da língua. Ok. Bem, vou terminar de arrumar para a Sedona. As meninas e eu saímos na sexta, o som de malas sendo fechadas ecoando no corredor. Ela beijou minha bochecha, o perfume floral agora sufocante, e subiu as escadas, cantarolando uma melodia alegre como pássaros ao amanhecer. Esperei até ouvir os passos dela no segundo andar, o assoalho rangendo familiar. Então saí para a garagem, o ar úmido e escuro engolindo a luz. O espaço vazio onde meu barco estivera no trailer parecia um soco no estômago, o concreto frio ecoando solidão e perda, 5 anos de trabalho evaporados como névoa. 5 anos de suor, noites sob lâmpadas de garagem piscando, o cheiro de solda e madeira fresca agora um fantasma. Peguei o telefone e disquei um número que esperava nunca precisar, os dedos tremendo ligeiramente. Polícia Portuária, linha não emergencial. Quando a atendente respondeu, mantive a voz calma e factual, o coração batendo como ondas contra o casco. Preciso relatar uma venda não autorizada de um navio registrado. A atendente anotou minhas informações, o clique de teclas ecoando no fone. Nome, endereço. Número de registro do barco, que eu tinha memorizado como um mantra, gravado na alma. E os detalhes da venda, a traição desfiada em palavras precisas. Disseram que um oficial me contataria em 1 hora, o tom profissional como âncoras firmes. Sentei no meu banco de trabalho, encarando aquele espaço vazio, o cheiro de óleo residual picando os olhos. Minha esposa achava que tinha feito um movimento esperto, o envelope grosso como um troféu roubado. Achava que embolsou $6.000 e amarrou uma ponta solta, o dinheiro queimando como sol em pele desprotegida. Não fazia ideia do que estava por vir, uma tempestade se formando no horizonte. E honestamente, eu ia curtir assistir ela descobrir, o prazer amargo como sal na ferida aberta. Fiquei na garagem mais 20 minutos, só processando tudo, o silêncio quebrado pelo tic-tac de um relógio velho. A atendente da polícia portuária foi profissional, quase simpática, a voz ecoando empatia treinada. Eles lidavam com situações assim antes, aparentemente, o mar de traições familiares navegável. Vendas não autorizadas de navios registrados não eram tão raras quanto se pensava, histórias sussurradas em docas ventosas. Quando finalmente voltei para dentro, minha esposa estava no quarto, o som de gavetas abrindo e fechando como ondas ritmadas. Sentei à mesa da cozinha e abri o laptop, a tela azul iluminando o rosto cansado. Primeiro as coisas primeiras, os dedos voando no teclado. Precisava de cada detalhe dessa venda, provas como redes de pesca. Subi as escadas, bati na moldura da porta do quarto, o som oco ecoando. Ela segurava 2 vestidos de verão diferentes, comparando sob a luz suave do abajur. Ei, pergunta rápida. Eu disse, mantendo o tom casual como brisa leve. Esse comprador, o que levou o barco? Qual era o nome dele mesmo? Ela nem olhou das roupas, o tecido leve balançando. Clark algo. Clark Brennan, acho, a memória casual como uma âncora solta. O quê? Só quero garantir que tudo esteja em ordem, a mentira suave como maré alta. Onde exatamente você disse que era o Marina? Arborville Marina. Uns 40 milhas pela costa. Ele me mandou o endereço quando disse que guardaria lá, o telefone piscando com mensagens antigas. Ela finalmente me olhou, sobrancelhas franzidas. Por que tantas perguntas? Dei de ombros, um movimento forçado. 30 anos em manutenção me ensinaram a documentar tudo, papéis como salva-vidas. Como a transação aconteceu de verdade? Ele só apareceu com dinheiro. Ela largou os vestidos na cama, animando com a história agora, o entusiasmo borbulhando como espuma. Foi tão fácil. Me mandou mensagem no Facebook na segunda noite. Disse que procurava um barco exatamente como o nosso, o clique de notificações ecoando na noite. Terça de manhã, veio com esse trailer enorme, o motor ronronando na garagem. Mostrei o barco, o casco reluzente sob o sol. Andou ao redor por uns 10 minutos e disse que levava. Foi ao banco. Voltou 1 hora depois com 12 mil em dinheiro, notas empilhadas como tesouro pirata. Contou bem aqui na garagem, o vento balançando as árvores. Ele perguntou sobre registro? Sim, perguntou se eu tinha o título.
Disse a ele direto que o barco não era registrado. Que só usávamos para lazer e nunca nos incomodamos com burocracia, mentiras rolando como ondas traiçoeiras. Ele disse que tudo bem. Cuidaria do registro se quisesse, o tom despreocupado. Depois engatou e foi embora, o trailer rangendo pela rua. Assenti devagar, o nó apertando. E você o conheceu pelo marketplace do Facebook? Sim. Postei no domingo à noite com fotos, o flash capturando detalhes amorosos. 3 interessados até segunda. Mas Clark era o sério. Dinheiro na mão, o envelope grosso como promessa quebrada. Sem joguinhos. E esperto. Eu disse, a palavra amarga como bile na garganta. Pegou o número dele? Ela pegou o telefone da mesinha, o brilho da tela iluminando o rosto. Rolou pelas mensagens, o polegar voando. Sim, aqui. Por que precisa? Só sendo minucioso. Você me conhece, o sorriso forçado. Ela leu o número e eu digitei no meu telefone, salvando como evidência. Depois voltou a arrumar, já mentalmente no retiro de spa, o deserto vermelho chamando. Desci as escadas e fui direto para meu arquivo no escritório em casa, o cheiro de papel velho preenchendo o ar. Segunda gaveta. Pasta verde, o plástico rangendo. Todo documento relacionado àquele barco estava lá, camadas de provas como conchas no fundo do mar. Papéis de registro da guarda costeira, o selo oficial brilhando. Certificado de documentação mostrando meu nome como único dono, letras pretas gravadas. Recibo da compra inicial há 5 anos, o papel amarelado pelo tempo. Recibos de cada peça que comprei para restaurar, notas fiscais amassadas de noites suadas. Papéis de seguro, o cheiro de tinta fresca. Documentos de impostos mostrando que paguei imposto sobre propriedade pessoal todo ano, selos oficiais como medalhas. O barco era registrado e documentado. Federalmente. Só meu nome, uma fortaleza inabalável. Fotografei cada documento com o telefone, o flash piscando como relâmpagos. Depois fiz cópias na impressora, o zumbido mecânico ecoando no silêncio. O tempo todo, ouvia minha esposa lá em cima cantarolando enquanto arrumava, a melodia alegre contrastando com a tempestade interna. Meu telefone tocou, número desconhecido com código local, o toque estridente cortando o ar. Aqui é o oficial vintage da polícia portuária. Falo com o dono do navio relatado como venda não autorizada? Sim, senhor. Sou eu, a voz firme como casco reforçado. Tenho seu relatório aqui. Pode confirmar o número de registro para mim? Lido os documentos na minha frente, números gravados na memória. Tudo bem. Combina com o que temos no Banco de Dados Federal. Seu navio está registrado e documentado sob seu nome sozinho, o tom oficial como sentença. Agora, você mencionou que sua esposa conduziu a venda. Correto. Vendeu esta manhã por 12 mil em dinheiro para um comprador chamado Clark Brennan. Disse a ele que não era registrado, a mentira ecoando como eco em caverna. Houve uma pausa, o som de anotações rabiscadas. Ela disse ao comprador que não era registrado. Palavras exatas dela para mim foram que disse que o barco não tinha registro. E por isso pôde fazer 12 mil em dinheiro sem papelada, o envelope grosso como culpa. E o comprador tomou posse do navio esta manhã. Carregou no trailer e levou para Arborville Marina, uns 40 milhas ao norte daqui, o caminho serpenteando pela costa. Oficial Winters fez um som como se anotasse, caneta riscando o papel ok, eis o que vai acontecer. Vamos localizar o navio, o que não deve ser difícil se estiver em Arborville, ondas batendo nos piers. Verificaremos se os números de registro batem. Depois contataremos o comprador e sua esposa para depoimentos. Isso constitui venda não autorizada de um navio documentado, uma questão federal, leis como redes apertadas. O que isso significa exatamente? Significa que sua esposa vendeu propriedade que não tinha autoridade legal para vender. O comprador agora possui propriedade roubada, embora talvez não soubesse, inocência flutuando como boia. Vamos resolver. Mas saiba que pode complicar, ondas altas à frente. Você tem documentação mostrando que é o único dono registrado? Estou olhando agora. Registro, certificado de documentação, 5 anos de pagamentos de impostos. Tudo no meu nome, provas como faróis na névoa. Bom. Guarde isso. Estaremos em contato em 24 horas, provavelmente antes. Provavelmente precisará vir identificar o navio e assinar papelada, o porto chamando. Entendido. Mais uma coisa, oficial Winters disse, sua esposa ainda tem o dinheiro da venda? Pensei no envelope lá em cima, notas crocantes. Ela tem 6 mil. Ficou com metade para si. Claro que ficou, ele murmurou, o tom cansado como marinheiro velho. Tudo bem, entraremos em contato. Depois que desligou, sentei por um minuto, o silêncio da casa opressivo. Depois liguei para o número que minha esposa deu para Clark Brennan, o toque ecoando como sirene distante. Ele atendeu no segundo toque, voz tensa. Alô. Senhor Brennan, meu nome é... Pausei, o peso da revelação. Acredito que comprou um barco da minha esposa esta manhã. Silêncio longo, o ar parado. Ah, não. Sim, eu disse. Ah, não é pouco, o tom ecoando arrependimento.
Você vai receber uma ligação da polícia portuária provavelmente nas próximas horas. Aquele barco é registrado federalmente documentado. Ela não tinha autoridade para vender, leis como correntes quebradas. Jesus Cristo! Ele soou genuinamente angustiado, voz tremendo como leme solto. Ela disse que não era registrado. Disse que vocês usavam recreativamente e nunca se incomodaram com documentação, mentiras flutuando como detritos. Ela mentiu. Tenho 5 anos de papéis de registro e documentos de impostos com meu nome. Não o dela. O meu. Juro que não sabia, o pânico pulsando. Perguntei especificamente sobre o título e ela disse que não tinha. Achei que era uma venda casual, sabe? Comprei barcos assim antes, docas cheias de histórias semelhantes. Acredito em você. Mas precisa saber o que vem. Polícia portuária está envolvida agora, rede se fechando. Vão querer depoimentos de todos. Ele ficou quieto um momento, o fôlego pesado. O que quer que eu faça? Coopere com as autoridades. Conte exatamente o que aconteceu. E Sr. Brennan? Quero meu barco de volta. Claro. Absolutamente. Devolvo no segundo que me liberarem também. Não quero parte dessa bagunça, o alívio ecoando. Bom. Alguém contatará em breve. Desliguei e me recostei na cadeira, o couro rangendo. Lá em cima, minha esposa ainda cantarolava, ainda arrumava, ainda completamente alheia ao que havia colocado em movimento, uma tempestade se avolumando. Amanhã ia ser muito interessante, o sol nascendo sobre águas turbulentas. Na manhã seguinte, acordei às 6 por hábito, o corpo ainda programado para turnos. 30 anos de madrugadas não somem porque você se aposenta, o relógio biológico ticando como motor antigo. Minha esposa ainda dormia quando meu telefone tocou às 7h15, o toque cortando o silêncio da casa. Aqui é Oficial Winters. Localizarmos seu navio em Arborville Marina exatamente onde disse, ondas batendo nos piers de madeira. Números de registro batem com sua documentação, o selo oficial confirmado. Contatamos Sr. Brennan. Como foi? Ele é cooperativo, voz profissional. Afirma que não sabia que o navio era registrado ou que a venda era não autorizada. História dele bate com o que me contou. Sua esposa explicitamente disse que não era registrado e por isso o preço era 12 mil em dinheiro sem papelada, mentiras expostas ao sol. Eu me servi de café, olhando pela janela da cozinha o espaço vazio na garagem, o vapor subindo quente. O que acontece agora? Precisamos conduzir entrevistas formais. Você, sua esposa e Sr. Brennan. Gostaria de fazer isso no Marina amanhã de manhã, 9 horas. Assim todos veem o navio em questão e resolvemos em um lugar só, o porto como tribunal ao ar livre. Amanhã de manhã serve para mim. Sua esposa precisará estar lá também. Não é opcional. Ela conduziu a venda. Precisa responder perguntas sobre isso. Se recusar a aparecer, podemos emitir intimação, leis como âncoras pesadas. Garantirei que ela esteja lá. Bom. Traga sua documentação também. Registro original, certificado de documentação, recibos de compra, qualquer coisa que estabeleça sua posse única, pastas como escudos. Sr. Brennan foi avisado para trazer seu advogado. Isso chamou a atenção, o café amargo na língua. Seu advogado? Pagou 12 mil por propriedade que pode precisar devolver. Quer representação legal presente. Sugiro que considere o mesmo, mas é sua escolha, o conselho ecoando. Depois que o oficial desligou, sentei à mesa da cozinha e fiz algo que adiava, o laptop abrindo como portão. Pesquisei advogados de divórcio na minha área, a tela piscando opções. Primeiros 3 resultados todos com boas avaliações, estrelas brilhando. Liguei para cujo site mencionava experiência em disputas de bens, o toque ansioso. Uma mulher chamada Patrícia Hoffman, voz eficiente. A recepcionista disse que tinha abertura às 2 da tarde. Peguei, o alívio misturado à determinação. Minha esposa desceu por volta das 8, já vestida e animada, o perfume floral preenchendo a escada. Vou encontrar as meninas para um brunch e planejar a viagem a Sedona. Saímos sexta de manhã. Pode acreditar? Na verdade, precisamos falar sobre isso. Ela se servia de café, não escutando de verdade, a xícara tilintando. O que sobre isso? Você precisa estar em Arborville Marina amanhã às 9. Ela virou, confusa, o líquido quente balançando. Por que eu precisaria ir a algum marina? Por que a polícia portuária quer te perguntar sobre vender aquele barco, o tom nível como mar calmo? A cor sumiu do rosto dela, pálida como vela ao vento. Polícia portuária? Por que polícia envolvida? Mantive a voz equilibrada, o vapor subindo. Por que você vendeu um navio registrado federalmente sem autorização? O barco tem documentação pela guarda costeira. Registrado no meu nome. Só no meu nome. Você não tinha direito legal de vender, leis como correntes inquebráveis. Ela largou a xícara de café. Com força, o som ecoando. Isso é ridículo. Somos casados. O que é seu é meu. Posso vender o que quiser, o desafio pulsando. Não é como o registro federal funciona. O navio é propriedade documentada. Pense como título de carro.
Não pode vender o carro de outro só porque é casada com ele, analogia cortante. Isso é insano. Estava só juntando poeira na garagem. Consegui 12 mil para nós. Você conseguiu 6 mil para si para uma viagem de spa. E agora vai responder porque disse ao comprador que o barco não era registrado quando sabia que paguei taxas de registro e impostos por 5 anos, mentiras expostas como redes rasgadas. Ela me encarou, olhos flamejantes. Como sabe o que disse a ele? Porque falei com ele. Nome é Clark Brennan, lembra? Ele está bem chateado com a situação. Trazendo advogado para a reunião amanhã. Advogado dele? A voz subiu uma oitava, pânico borbulhando. Por que precisa de advogado? Porque comprou propriedade roubada por 12 mil e quer de volta. Roubada? Não roubei nada. Aquele barco estava na nossa garagem há anos. Minha garagem. Meu barco. Meu registro. Você está em venda não autorizada. Levantei e peguei as chaves, o metal frio. Esteja pronta amanhã às 8h30. Marina é 40 milhas e não podemos atrasar. Não vou a lugar nenhum. Isso é assédio. Oficial Vintage disse que se recusar a aparecer, emitem intimação. Sua escolha. Apareça voluntariamente ou porque tem que. De qualquer jeito, vai aparecer, o tom final como porta batida. Deixei ela na cozinha e dirigi para meu compromisso com Patricia Hoffman, o carro cortando o trânsito matinal. O escritório dela era em um prédio novo no centro, profissional mais sem ostentação, o ar-condicionado zumbindo fresco. Ela tinha 1,50, olhos afiados e aperto de mão firme, a sala cheirando a café e papel novo. Então, ela disse depois que expliquei a situação, voz direta como leme reto. Sua esposa vendeu seu barco registrado sem permissão, embolsou metade do dinheiro e agora enfrenta perguntas da polícia portuária. Esse é o resumo. E você está aqui por quê? Porque quero o divórcio. Não é a primeira vez que ela toma decisões financeiras sem me consultar, mas definitivamente a última, o peso de anos caindo. Ela anotou em um bloco legal, caneta riscando. Há quanto tempo casados? 26 anos. Filhos? 2. Ambos adultos, morando sozinhos, ninhos vazios ecoando. Bens. Casa quitada nos 2 nomes, o lar agora uma âncora pesada. 2 carros, quitados. Minha pensão de 30 anos na fábrica. O 401k dela do escritório de seguros. Conta poupança com uns 40 mil. Alguns investimentos, números dançando como ondas. Dívidas? Nenhuma. Quitamos tudo 5 anos atrás quando comecei a restauração do barco, suor convertido em liberdade. Ela olhou das anotações, olhos penetrantes. O barco. Quanto vale de verdade? Coloquei uns 28 mil comprando e restaurando em 5 anos, noites suadas sob luzes. Valor de mercado atual provavelmente 35 mil a 40 mil para um navio nessa condição, casco reluzente como novo. Patrícia anotou, o som ritmado. E ela vendeu por 12 mil para o primeiro comprador com dinheiro vivo. Sem seu conhecimento ou consentimento. Correto. Ela se recostou na cadeira, o couro rangendo. Isso é útil para processos de divórcio. Demonstre responsabilidade financeira e o que chamamos de dissipação de bens maritais. Mesmo se o barco estiver só no seu nome. Vendê-lo secretamente e embolsar o dinheiro parece muito ruim para ela no tribunal, balanças da justiça pendendo. Posso pegar o barco de volta? Do comprador. Provavelmente. Ele vai querer o dinheiro de volta, óbvio. Da sua esposa? Os 6 mil que tomou? Absolutamente. Será parte do acordo. E a viagem à Sedona dela? Patrícia sorriu levemente, olhos twinkling. Eu não arrumaria malas para Sedona se fosse ela. Saí do escritório com acordo de retenção assinado e plano em movimento, o sol batendo forte no para-brisa. Amanhã no Marina seria o ato de abertura. Os papéis de divórcio seriam o finale, sinos tocando o fim. Quando cheguei em casa aquela noite, o carro da esposa não estava na garagem, o espaço vazio ecoando. Provavelmente ainda com as amigas planejando a viagem, risadas distantes. Isso não ia acontecer, nuvens se formando. Entrei no escritório e comecei a organizar todo o documento financeiro que encontrei, pastas empilhadas como muralhas. Extratos bancários. Contas de investimento. Papéis da hipoteca quando quitamos a casa, selos de vitória. Apólices de seguro. Tudo, camadas de uma vida construída. Ela chegou por volta das 9, carregando sacolas de compras, o plástico farfalhando. O que é tudo isso? Perguntei, o tom neutro. Roupas novas para Sedona. As outlets estavam em promoção, o entusiasmo falso. Ela largou as sacolas, o som abafado. E estive pensando sobre amanhã. Falei com minha irmã e ela disse que não preciso ir àquela reunião no Marina. Disse que é intimidação e posso recusar, conselhos familiares como boias furadas. Sua irmã não é advogada. Nem você. Não. Mas falei com uma hoje. E ela confirmou que polícia portuária pode exigir sua presença. Então a menos que queira piorar, estará no carro amanhã às 8h30, o tom inabalável.
Ela cruzou os braços, defensiva. Tudo bem. Mas não respondo nada sem meu próprio advogado. Então é melhor ligar para um hoje à noite. Eu disse. Reunião é às 9, quer pronto ou não, o relógio ticando implacável. Ela subiu furiosa, o assoalho rangendo. Ouvi ela no telefone minutos depois, provavelmente ligando para advogados e descobrindo que a maioria não pega clientes emergenciais na véspera de entrevista com polícia portuária, portas fechadas ecoando. Sentei no escritório até meia-noite, organizando documentos e pensando em como minha aposentadoria saía diferente do planejado, o mar agora tempestuoso. Mas honestamente, ver ela em pânico quase valia, o prazer salgado como o spray do oceano. A dirigibilidade para Arborville Marina foi silenciosa, o motor ronronando no asfalto quente. Minha esposa no banco do passageiro, encarando a janela, mandíbula apertada como corda tensa. Passará a noite anterior ligando para todo advogado que encontrou, o desespero crescendo. Nenhum pôde encontrá-la com tão pouco aviso. E os que atenderam pediram taxa de retenção que ela aparentemente não queria pagar, carteiras fechadas. Entramos no estacionamento do Marina às 8h50, o lugar maior que esperava, dezenas de barcos atracados em piés de madeira rangentes, gaivotas gritando ao vento salgado. Avistei meu barco imediatamente, terceiro ancoradouro no pier distante, o casco brilhando sob o sol matinal. Mesmo de longe, via o trabalho customizado no casco, curvas perfeitas. Oficial Vinters esperava perto do escritório do Marina com outro oficial e um homem de uniforme da guarda costeira, o tecido azul impecável. Um Lexus novo estacionado perto, e um cara na casa dos 40 com caquis e polo ao lado falando com alguém de terno, o vento bagunçando cabelos. Tinha que ser Clark Brennan e seu advogado. Lá vamos nós, eu disse, desligando o motor, o silêncio caindo pesado. Minha esposa pegou a bolsa, os dedos brancos. Não digo nada sem representação legal. É a seu direito. Mas ainda tem que estar aqui. Caminhamos até onde todos se reuniam, o cascalho crunchando sob os sapatos. Oficial Vinters assentiu para mim, depois olhou minha esposa. Senhora Hampton. Ela assentiu rígida, o vento salgado chicoteando o cabelo. Obrigado por vir. Esse é oficial Rodrigues e tenente Shen da guarda costeira. Estamos aqui para resolver a situação do navio em questão, o tom oficial como sirene distante. Ele gesticulou para Clark e seu advogado. Esse é Sr. Brennan, o comprador, e seu advogado, Sr. Sterling. Clark parecia miserável, suor na testa. Seu advogado parecia irritado, pastas na mão. Vamos andar até o barco, oficial Vinters disse. Mais fácil discutir quando todos veem do que falamos, o pier balançando levemente. Formamos uma procissão estranha pelo pier, os saltos da esposa clicando na madeira envelhecida. Ela se vestira como para reunião de negócios, blazer azul marinho e calças, tentando parecer profissional, o tecido balançando. Quando chegamos ao ancoradouro, todos pararam, o cheiro de algas e diesel preenchendo o ar. Lá estava meu barco, exatamente como deixei exceto 40 milhas de casa, o casco reluzente. Tenente Shen tirou um tablet e comparou algo na tela com os números de registro no casco, o bip eletrônico confirmando. Confirmado. Esse navio é documentado federalmente, registrado para... Olhou para mim. Você é o dono listado no registro. Sim, senhor. Tenho toda a papelada comigo. Posso ver? Entreguei a pasta preparada, o plástico rangendo. Certificado de registro, papéis de documentação, 5 anos de recibos de impostos, conta de venda original da compra, recibos de cada peça principal e reparo, camadas de provas. Tenente Shen revisou tudo cuidadosamente enquanto todos esperavam, o vento uivando suave. Finalmente, olhou a... Essa documentação está em ordem. O navio foi registrado e taxado corretamente. O único dono listado é o indivíduo que relatou a venda não autorizada. Olhou para minha esposa, olhos penetrantes. Senhora, pode explicar por que disse ao comprador que esse navio não era registrado? Ela ergueu o queixo, desafiadora. Não respondo perguntas sem advogado presente. É seu direito, oficial Vinters disse, mas preciso informar que temos depoimento de Sr. Brennan afirmando que você explicitamente disse que o barco não tinha registro e por isso o preço era 12 mil em dinheiro sem papelada. Isso é preciso? Ela nada disse, o silêncio pesado como âncora. Sr. Sterling, advogado do comprador, deu um passo, terno impecável. Oficial, meu cliente agiu de boa fé. Perguntou especificamente sobre registro e foi dito pela vendedora que nenhuma documentação existia. Pagou o valor justo de mercado por um navio não documentado. Agora aprendeu que o navio não só é registrado, mas que a vendedora não tinha autoridade para a transação. Meu cliente quer seu dinheiro devolvido imediatamente. Clark assentiu vigorosamente, o rosto vermelho. Não quero problema. Só quero meus 12 mil de volta e sair dessa bagunça, voz tremendo. Oficial Vinters olhou minha esposa. Você tem os 12 mil? O rosto dela empalideceu, o vento salgado picando. Tenho 6 mil. Onde estão os outros 6? Usei em despesas pessoais. Que tipo de despesas pessoais custam 6 mil em 2 dias? Ela não respondeu, o pier balançando. Eu falei. Ela reservou um resort de spa em Sedona. 4 mil para a viagem. Outros 2 mil em compras ontem, sacolas farfalhando na memória.
Sr. Sterling virou para o cliente e murmurou algo, o tom baixo. O rosto de Clark corou mais, veias pulsando. Tenente Shen fechou a pasta, o som final. Eis a situação legal. Esse navio é propriedade federal documentada. Vender um navio documentado sem transferência adequada de documentação viola a lei marítima federal. Senhora Hampton, você conduziu venda de propriedade que não possuía e deturpou o status de registro ao comprador. Isso constitui fraude, o termo ecoando como sirene. A voz da esposa saiu trêmula, o vento levando. Somos casados. Propriedade comunitária. Tinha todo o direito de vender. Na verdade, não tinha, Tenente Shen disse, voz firme. Navios documentados têm requisitos de título similares a veículos. Ser casada com o dono registrado não dá autoridade para vender sem consentimento deles. A documentação lista claramente um dono. Não dois. Oficial Winters tirou o caderno, caneta pronta. Senhora Hampton, seu marido sabia que você vendia esse barco? Silêncio, o mar batendo. Senhora, preciso de resposta. Ele estava no trabalho. Era o último dia dele. Queria surpreendê-lo. Vendendo propriedade dele sem permissão? Ela cruzou os braços, defensiva. Achei que ajudava. O barco só estava lá. Precisávamos do dinheiro, desculpas flutuando. Não pude me conter, o sarcasmo pingando. Precisávamos do dinheiro para quê? Uma viagem de spa. Ela me lançou olhar venenoso, olhos flamejantes. Sr. Sterling pigarreou, o som cortante. Oficiais, meu cliente precisa de resolução. O navio pode ser liberado de volta ao dono documentado para Sr. Brennan recuperar fundos? Depende do dono. Oficial Winters disse, olhando para mim. É seu barco. Quer pressionar charges ou resolver civilmente? Todos viraram para mim, o pier balançando. Os olhos da esposa agora largos, finalmente entendendo a gravidade, o pânico como ondas altas. Tomei tempo respondendo. Deixei ela soar um pouco, o sal picando. Quero meu barco de volta, eu disse finalmente, voz firme. Sr. Brennan deve ter seu dinheiro de volta. Todos 12.000. E quero os 6.000 que minha esposa tomou devolvidos imediatamente. Não tenho 6.000, ela disse rápido, voz aguda. Disse a você. Gastei 4 no resort e 2 em roupas. Então cancele o resort. Devolva as roupas. Não ligo como consegue. Mas tem 24 horas para produzir esse dinheiro ou arquivo charges formais por fraude e roubo. O rosto dela branqueou, o vento uivando. Você não faria. Me teste. Sr. Sterling assentiu ao cliente, o movimento profissional. Sr. Brennan devolverá o navio assim que receber seus 12.000. Precisaremos em fundos certificados. Terei pronto esta tarde, eu disse, determinação pulsando. Preciso tirar da minha conta de aposentadoria, mas farei, o banco chamando. Oficial Winters anotou, caneta riscando. Tudo bem. Sr. Hampton fornecerá reembolso ao Sr. Brennan esta tarde. Navio liberado de volta a Sr. Hampton. Senhora Hampton tem 24 horas para devolver os 6.000 retidos da venda. Se falhar, Sr. Hampton pode arquivo charges formais ou ação civil. Olhou minha esposa, olhos sérios. Senhora Hampton, sugiro fortemente que encontre jeito de juntar esse dinheiro, o aviso como farol piscando. A reunião acabou rápido depois, o grupo se dispersando como névoa. Clark e advogado saíram primeiro, o Lexus ronronando. Os oficiais tomaram depoimentos finais, vozes ecoando no pier. Tenente Shen devolveu minha pasta de documentação, o plástico intacto. Minha esposa ficou no pier encarando a água, braços envolvendo o corpo, o vento salgado bagunçando. Vamos, eu disse, o tom neutro. A dirigibilidade para casa foi ainda mais quieta, o silêncio opressivo como cabine fechada. Metade do caminho, ela finalmente falou, voz baixa. Você realmente vai me fazer pagar 6.000 de volta? Cada centavo, o asfalto voando. Não posso cancelar o resort. É não reembolsável. Seu problema, o tom frio. As roupas eram venda final. Então é melhor ligar para sua família. Porque em 24 horas, se não tiver esse dinheiro, arquivo charges e papéis de divórcio. Ela virou para me encarar, choque pulsando. Divórcio? Você vendeu minha aposentadoria. O que achou que ia acontecer? Ela virou para frente de novo, e juro que vi as mãos dela tremendo, o volante firme nas minhas. Bom, o pensamento ecoando. Aquela tarde, fui ao banco e saquei 12.000 da poupança de aposentadoria, o caixa contando notas crocantes. Doeu, mas não tanto quanto perder o barco teria, o peso aliviado. Encontrei Clark no Marina, entreguei o cheque certificado, e vi ele assinar os papéis de liberação, o pier balançando. Desculpe por isso acontecer, ele disse apertando minha mão, palma suada. Sua esposa pareceu tão normal quando falamos, o tom genuíno. Sim, bem, aparências enganam, o mar ao fundo. Dirigi meu barco para casa no trailer, estacionei de volta na garagem onde pertencia, o espaço preenchido de novo, o cheiro de verniz fresco reconfortante. Sentiu certo, como voltar ao porto.
Quando entrei, minha esposa estava no telefone na cozinha, voz desesperada ecoando. Ouvi o lado dela. Mãe, preciso emprestar 6.000. É emergência. Pausa, o silêncio pesado. Não posso explicar agora. Por favor, pago de volta. Pausa mais longa, o relógio ticando. Tudo bem. E 4.000 então? Desligou e discou outro número imediatamente. A irmã dela dessa vez, pelo som, o pitch desesperado. Mesma rejeição, portas familiares batendo. Passei por ela para o escritório e loguei nas contas bancárias, a tela piscando. Então mudei todas as senhas. Cheque, poupança, cartões de crédito. Tudo, cliques como trancas. Configurei alertas para saber se ela tentasse acessar redes de segurança. Próximo, liguei para as companhias de cartão e congelei todos os cartões conjuntos, o atendente confirmando. Expliquei disputa, vozes distantes. Pedi novos cartões enviados ao escritório da minha advogada, o correio como mensageiro. 20 minutos depois, ouvi ela tentando usar o cartão, voz elevando. O que quer dizer declinado? Tem dinheiro nessa conta. Ela veio stormando no escritório, olhos flamejantes. O que fez? Segurei nossos bens. Você não gasta mais um centavo até resolver, o tom inabalável. Não pode fazer isso. É meu dinheiro também. Na verdade, posso. E fiz. Tem 24 horas para devolver 6.000. Como conseguir é com você, o desafio pulsando. Ela tentou logar na conta bancária no telefone, dedos voando. Mudou as senhas? Com certeza. O rosto dela foi de raiva para pânico, o quarto girando. Como consigo o dinheiro se não acesso nossas contas? Ligue para suas amigas. As que ia para Sedona com você. Empreste delas, o sarcasmo cortante. Ela me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça, choque ecoando. Então pegou o telefone e saiu do quarto, passos pesados. Nas horas seguintes, ouvi ela ligando sem parar, voz ficando mais desesperada a cada vez, rejeições como ondas quebrando. As amigas aparentemente não eram tão generosas quanto esperava, promessas vazias. Uma por uma, todas disseram não, o silêncio crescendo. À noite, ela sentava à mesa da cozinha com cabeça nas mãos, o peso esmagador. Entrei e larguei um envelope na frente dela, o papel crepitando. Ela olhou up, olhos vermelhos. O que é isso? Papéis de divórcio. Patrícia Hoffman é minha advogada. Tem 30 dias para responder, o tom final. Ela abriu o envelope com mãos tremendo e tirou os papéis, o rosto ecoando. Seus olhos varreram a primeira página, choque pulsando. Você está fazendo isso mesmo. Achou que não faria? Por um barco. Por respeito. Por confiança. Por você vender minha aposentadoria como se fosse lixo, a traição exposta. Isso não é só o barco, Sarah. É 26 anos de eu construindo tudo, a casa quitada, a pensão suada, o futuro que planejei com cada parafuso naquele casco. Você jogou fora sem uma palavra, embolsando dinheiro para massagens e vestidos enquanto eu restaurava nosso sonho com mãos calejadas. Confiança não é uma peça sobressalente que se troca, é o motor inteiro. Quebrou, e não conserto mais. Ela folheou as páginas, lágrimas borrando a tinta, o quarto girando em caos emocional. Os bens divididos justamente, casa para mim, pois paguei cada centavo extra, sua 401k intacta, mas sem toque na minha pensão. O barco fica comigo, eterno. Sem pensão alimentícia, você tem seu emprego, suas escolhas. Audiências marcadas, juiz decidindo o resto. Por favor, ela sussurrou, voz quebrada como casco rachado. Podemos terapia? Reconstruir? Tarde demais. Porta fechada, chave no mar. Levantei e saí, deixando ela com os papéis, o mapa do fim. Horas depois, ela bateu na porta do escritório, voz rouca de chamadas falhadas. Consegui 6.000. Da irmã, finalmente cedendo com sermões. Entregou o envelope grosso, notas crocantes como arrependimento. Transferi para Clark via banco, barco liberado, trailer rangendo para casa ao amanhecer, o sol pintando o casco dourado. Sedona cancelada, resort devolveu após explicação policial, roupas voltadas com recibos amassados. Amigas sumiram, ligações ignoradas, família dela furiosa, mais distante. Divórcio finalizado em meses, em juiz viu dissipação de bens, fraude federal como farol vermelho. Ela perdeu credibilidade, eu ganhei paz, casa minha, barco ancorado seguro, pensão intocada fluindo como maré alta. Anos depois, navego costas ensolaradas, o balanço das ondas curando cicatrizes antigas, salpicando a pele renovada. Novo capítulo, em amigos fiéis em piés lotados, risadas ecoando sobre águas azuis, hobbies como pesca ao amanhecer com vara nova, o peixe mordendo isca fresca. Terapia me fortaleceu, sessões semanais desatando nós emocionais, emergindo mais leve, horizonte aberto. Sem olhar para trás, Sarah casou de novo, ouvi boatos distantes, mas irrelevante como névoa evaporada. Eu
Âncora firmada em autodescoberta, em voluntariado em marinas ensinando restauração a jovens, mãos sujas guiando futuras gerações, viagens solitárias a ilhas escondidas, o vento sussurrando liberdade, até um romance leve com uma velejadora independente, confiança construída em diálogos abertos, noites estreladas sem sombras de dúvida. A aposentadoria não é fim, é Porto Novo. Naquele dia, a guarda costeira não só salvou meu barco, salvou minha vida inteira. Melhores 12.000 perdidos e recuperados, em liberdade inestimável, ondas eternas à frente. Fair winds and following seas.